O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, mesmo assim não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazemos este programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória, para o louvor e o engrandecimento do seu nome. Amém. Com a apresentação de Adalberto Pereira, a coordenação e supervisão de Newton Moura, começa agora pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família, o programa 100% Gospel. Para nossa reflexão deste programa, escolhemos o tema Em Busca da Santidade. E faremos a leitura bíblica em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Podemos dividir em várias partes o texto lido neste momento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 25 a 32. Primeiro ponto, deixar a mentira. Deixar de mentir. O cristão que mente certamente desconhece que a mentira é filha do diabo e que aquele que mente segue o caminho da perdição. A coisa mais triste na vida do cristão é não falar a verdade. E não é que isso seja difícil, porque não há coisa mais fácil na vida do que você falar a verdade. Você viu? Diga que viu. Não viu? Diga que não viu. Não invente situações. Não invente histórias. Não diga mentiras, porque a mentira é filha do diabo. Então, primeiramente, quando você decide aceitar a seguir a Cristo, se você é adepto da mentira, deixe-a de lado.
Esqueça. Porque tem gente que sente bem estar mentindo. Você acredita nisso? Tem gente que odeia falar a verdade. A mentira já é uma tônica na vida de determinadas pessoas. Não guardar a ira no coração é outro ponto importantíssimo para você buscar a santidade. Não guardar a ira no coração. Porque não adianta você dizer que segue a Cristo quando você tem um coração rancoroso, amargurado, vingativo. O cristão que guarda rancor contra alguém, com certeza ainda não recebeu um novo coração e sua profissão de fé foi em vão. Porque um dos momentos mais importantes na vida do cristão é quando ele se confessa diante de Deus e dos homens que está disposto a seguir os passos de Jesus Cristo. Mas para isso, ele precisa passar por uma transformação radical. Se mentiu, deixe de mentir. Não minta mais. Apegue-se à verdade, porque a verdade está em Jesus Cristo. O terceiro ponto, importantíssimo, é não dar lugar para o diabo agir na sua vida. É uma das coisas importantíssimas na vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não dar lugar para o diabo agir na sua vida. O cristão que vive em oração e em comunhão com Deus não dá lugar para o diabo agir em sua vida. Isso aí é notório. Porque a oração completa, enche o coração do verdadeiro cristão. Daquele crente que diz com toda firmeza, com toda segurança, que faz parte do povo eleito de Deus. Mais uma vez eu bato nessa tecla. Não adianta você gritar em alta voz, bater no peito, com arrogância, com prepotência. Eu faço parte do povo eleito de Deus, mas não vive em oração. E abre espaço no coração para que o diabo faça morada. Quem é eleito de Deus não permite que o diabo faça morada, faça ninho no seu coração. Então, o cristão que vive em plena oração e em plena comunhão com Deus, este jamais dará lugar para o diabo agir em sua vida. Quarta parte, não furtar. Muitas vezes você pensa que furtar é entrar numa casa escondido, tirar um objeto e dar no pé. Não, furtar tem vários sentidos. Primeiro, você deve trabalhar fazendo o que é bom. É a orientação das Escrituras Sagradas. Nós aqui não estamos criando situações, não estamos criando momentos. O que nós estamos trazendo para você, meu querido ouvinte e telespectador, é o que está escrito, registrado nas Escrituras Sagradas. Coisas, ações que devem ser obedecidas religiosamente por aqueles que realmente tiveram suas vidas transformadas, receberam de Deus um novo coração e vivem em companhia de Deus, que vive em plena comunhão com Ele. O cristão tem por obrigação, não é um favor não, por obrigação, ser honesto. Não dando espaço para a preguiça. Deve trabalhar e fazer o que é bom,
e agradável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não come. Tem gente que vive como parasita. Como aquela pessoa que depende totalmente dos outros. Se falta açúcar em casa, vai na casa do vizinho pedir emprestado. Se falta café, vai pedir emprestado. Porque ele não tem coragem de dar um passo em busca de um trabalho, de uma obrigação, para ganhar o seu sustento e o sustento da sua família. Por isso, o cristão tem por obrigação ser honesto. E trabalhar, não furtar, faz parte da honestidade de cada um de nós. Pense nisso. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Aquele que blasfemava, não blasfeme mais. Porque a transformação na vida do cristão deve ser uma transformação completa. Eu sei que é parceladamente, não é de vez. Mas ele tem que ser diferente, fazendo a diferença. O quinto ponto, que é importantíssimo também. Esse ponto é importantíssimo. Ter a boca limpa com palavras sadias. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas continuam com a língua ferina. Continuam pronunciando pornografias. Palavras e frases que não condizem com a realidade de um verdadeiro cristão. Palavras e frases que não agradam ao Senhor. O cristão precisa ter cuidado, e muito cuidado com a língua, para não se deixar levar pelas palavras e pelos pensamentos desagradáveis ao Senhor. As Escrituras Sagradas nos orientam no seguinte ponto: com Deus não tem dúvidas. É sim, sim, não, não. Aquele que segue os passos de Jesus Cristo, aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo do Senhor, deve ter uma palavra positiva. Ou é sim, ou é não. Você não vê na Bíblia Jesus Cristo com dúvidas. Quando ele queria ir para um lugar qualquer, ele olhava para o discípulo: vamos para tal canto, vamos para Jerusalém agora. Ele não ia chegar para os discípulos e dizer: pessoal, eu estou pensando assim em ir para Jerusalém, o que é que vocês acham? Eu devo ir ou não? Eu estou numa dúvida tremenda. Não. Jesus Cristo era decisivo. Ele era firme, convicto naquilo que ia fazer e naquilo que ele fazia. Assim deve ser o cristão. Você precisa ter cuidado com a língua. Tem gente que gosta de uma fofoca que eu vou dizer, coisa terrível. Mas vive alisando o banco de igreja. Vive participando da ceia do Senhor. Olha, me desculpe a sinceridade, mas no momento em que vive a Igreja de Deus hoje, nem ceia deveria haver. Porque nós não estamos com o coração limpo para participar de uma mesa tão sagrada como é a mesa do Senhor. Se for levar em consideração a nossa vida, aquele negócio de dizer assim, o homem olhe para dentro de si, veja se está em condições de participar. Se não tiver, vá, peça perdão. Não brinque com esse negócio de pedir perdão, não, gente. Você tem que estar com o coração limpo o tempo todo. Aí o cara vai para a igreja, depois de ter batido no filho, ter empurrado a mulher em casa. Aí quando chega na igreja, o pastor diz assim: se você
olhe para dentro de si, faça uma análise dentro de você, peça perdão a Deus e participe da ceia. Ele não deve nem participar da ceia. Ele não deve nem ir para a igreja naquele domingo, naquele dia. Entendeu? Então, o cristão precisa ter cuidado com o que ele fala, com o que ele diz, para não se deixar levar pelas palavras e pelos pensamentos desagradáveis ao Senhor. Olha, pensamento, gente. Não precisa nem você falar, basta você pensar. Porque no tempo da lei era assim, se você fosse flagrado praticando o ato, era julgado e castigado. Agora, no tempo da graça, não precisa você praticar o ato, não. Basta você pensar. Então, quem pensa que o tempo da graça é bonzinho, é melhor do que o tempo da lei, não. É bem pior ainda. Porque no tempo da lei você precisava fazer. No tempo da graça, basta você pensar em fazer. Está entendendo a situação? Está entendendo como é diferente daquilo que ensinam para você? Pense nisso. Ainda tem mais coisa para ir. Sexta parte. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. As nossas atitudes, as nossas ações e reações devem ser tomadas de uma forma bem pensada, de uma forma limpa, de uma forma ordeira. Não procure entristecer o Espírito Santo de Deus. O cristão procura alegrar o Espírito Santo de Deus e nunca lhe causar entristecimento. E como é que você entristece o Espírito Santo do Senhor? Toda vez que você pratica um ato de reverência. Toda vez que você pratica um ato de reverência, você está entristecendo o Espírito de Deus. Então você precisa pensar antes de agir. Você agora é uma pessoa transformada. Comporte-se, haja, viva como uma nova criatura, colocando na sua mente que aquele velho homem morreu. As coisas do passado se foram. Eis que tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você se decide em seguir os passos de Jesus Cristo, você está dizendo que tudo se fez novo dentro de você. Aquele velho homem já não existe mais. Aquele cara que vivia na sarjeta, caído nos jardins das praças, embriagados, dominados pelo alcoolismo, dominados pela prostituição, pelo mau caráter, pela angústia, pela incerteza, pela frustração. Aquele homem morreu, acabou. Ele passou a ser uma nova criatura. E uma nova criatura é algo extraordinário. Você, a partir daí, você vai ser um bom exemplo, primeiro para casa, para a sua família. Você passa a ser um bom pai, um bom esposo, passa a ser um bom irmão, um bom amigo, um bom vizinho, um bom profissional. Você chega no trabalho antes do horário e sai depois do horário, porque você tem que ser um exemplo. E se algum colega seu tentar lhe conduzir por um caminho diferente, diga não. Não, porque eu sou um servo do Senhor e não posso entristecer o Espírito Santo do meu Deus. Que maravilha, né? Um crente assim consagrado, um crente voltado para a verdade, um crente que vive num período de santificação, esperando que na volta de Jesus Cristo ele seja um daqueles que serão colocados à direita do Filho de Deus. Ele seja trigo e não joio.
no dia da ressurreição, que Jesus Cristo voltar, para a ressurreição dos mortos, que você esteja do lado direito do Filho de Deus. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. Seja um crente verdadeiro, um crente fiel. Esteja em plena comunhão com Deus, porque você nunca vai estar em comunhão com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e com seus irmãos da sua igreja, se você não estiver, em primeiro lugar, em plena comunhão com Deus. Pense nisso. Medite sobre isso. Reflita sobre essa verdade. Aí vem o 7º ponto. É ter um coração sem amargura, sem cólera, sem gritaria e sem blasfêmia. Você sabe o que significa isso? É um coração transformado. Aquele coração de pedra, coração de aço, coração que só pensava em maldade, só pensava no que não presta, só pensava em fazer o mal. Um coração vingativo, orgulhoso, prepotente, arrogante, ganancioso. Aquele coração vai ser transformado num coração sem amargura, sem cólera. Cólera é ira, é raiva. Sem gritaria, sem blasfêmia. Você pensou no que significa um coração com essas qualidades? É esse o seu coração? É assim que você vive diante de Deus? Você não é aquele crente de duas caras, não, né? Aquele crente que é santinho na igreja, participa do coral, faz oração fervorosa, participam de todos os trabalhos da igreja, mas que não tem o coração transformado. Quando você sai da igreja, é outra história. Aí continua intrigado com o vizinho, continua sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, continua com o coração amargurado, rancoroso, desejando o mal ao próximo. Não vá para a igreja desse jeito. Se é para continuar assim, desista, meu amigo. Talvez eu esteja sendo duro demais com você. Talvez alguém possa dizer assim, mas rapaz, seja mais paciente. A paciência de Deus também se esgota, gente. Deus teve muita paciência com Israel. Mas houve um momento em que a paciência de Deus esgotou, chegou ao fim. E ele castigou Israel. Aí Deus, que é Deus, castigou Israel porque faltou a paciência com aquele povo. E eu que sou cristão, que sou um ser humano, o cristão deve ter um coração transformado, sem amargura, sem cólera, sem blasfêmia, e fazer tudo com decência e ordem. O último ponto, ser benigno, compassivo e perdoador. Diante de tudo isso que nós estamos apresentando aqui para a sua santificação, o que é que você acha? Você ainda pensa que é fácil servir a Cristo? Você ainda pensa que é fácil seguir os passos de Jesus Cristo? Você ainda pensa que é fácil andar pelo caminho da santificação em busca da glorificação em Jesus Cristo? Você ainda pensa que é fácil isso? Não é, meu irmão. Não é. Você precisa ser uma pessoa transformada, mudada completamente. O cristão deve ser benigno, compassivo e ter um espírito perdoador. Tem gente que ainda hoje guarda rancor de alguém, mas diz que está salvo. Engraçado, né?
É interessante como as pessoas brincam com a palavra salvação. Como as pessoas brincam de ser salvo. Como as pessoas desagradam a Deus brincando de ser salvo. Mais uma vez eu te digo, não é por frequentar uma igreja, uma denominação, por ser um presbítero, um diácono, por ser uma pessoa que faz tudo dentro da igreja, que você está salvo, não, viu? Porque assim a salvação era fácil demais. Bastava você entrar na igreja e fazer tudo. Ah, não, deixa comigo, irmão. Aqui é comigo. Eu vou fazer isso aqui porque eu amo a Deus e vou fazer pelo bem do evangelho. Deixe comigo. Deixe que eu faço tudo aqui. Eu não sou um crente preguiçoso, não. Não adianta, irmão. Se você ainda tem um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração que não é benigno e nem compassivo. Você entendeu o recado? É esse o recado que nós temos para você. Siga esses passos aí, para que o caminho da sua santificação tenha um final muito feliz para o seu encontro com Jesus Cristo na sua vinda. Que Deus te abençoe. A partir de hoje, desse nosso programa, nós vamos falar um pouco das cidades onde residem os nossos ouvintes, aqueles que participam do nosso programa com carinho, com dedicação, aqueles que, abaixo de Deus, são responsáveis pelo nosso sucesso. E nós vamos começar hoje com a cidade de Maurilândia, lá em Goiás. Vamos conhecer um pouco, saber um pouco sobre Maurilândia? Emancipada no dia 14 de novembro de 1963, a cidade de Maurilândia, localizada no interior do estado de Goiás, com uma população que gira em torno dos 14 mil habitantes, tem uma história maravilhosa. A história de Maurilândia começa com a chegada, em 1946, dos garimpeiros João Nortense, Osório Miranda, Lázaro Veloso, Areno Rocha, Manuel Pedro e outros, em busca de diamantes. Olha que coisa! Eles iniciaram a exploração de garimpo na confluência do Ribeirão Cabeleira com o Rio Verdão. Em 1954, o baiano Josias Lula, procedente de Mateira, Paranaiguara, juntou-se ao grupo de garimpeiros, idealizando e loteando, aliás, o loteamento da área onde hoje se encontra a cidade. Maurilândia foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual número 4.925, de 14 de 11 de 1963. Vale a pena fazer uma visitinha a esta linda cidade goiana, onde residem nossos amigos ouvintes, Adelírio Mendes de Freitas, membro da Assembleia de Deus, ali localizada, e Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus Fé e Esperança. A vocês, um forte e caloroso abraço. Agora você já soube um pouquinho sobre a cidade de Maurilândia, lá no estado de Goiás, tá bom? Um abraço para todos aqueles que residem aí em Maurilândia, além dos nossos amigos Adelírio e da Elizabeth, a todos vocês que residem em Maurilândia e que acompanham o nosso programa. Aquele abraço! E nós continuamos aqui com o nosso programa 100% Gospel, mandando aquele abraço para todos os nossos ouvintes. Falamos sobre a cidade de Maurilândia. Se preocupe não, a sua cidade vai ser também destaque em nosso programa.
paciência, seja perseverante. O dia da sua cidade vai chegar também, como chegou o dia de Maurilândia, tá bom? Um abraço para o meu querido pastor Arão Lemos Neves e sua esposa, a pastora Helenice Lemos, um casal que anda por esse Brasil afora, pregando o Evangelho do Senhor e fazendo um trabalho amplo em busca de pessoas que ainda precisam ouvir a palavra da salvação. Um abraço para o pastor Arão e para a pastora Helenice, a sua esposa. Meu amigo Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, Goiás, a cidade que nós falamos a respeito dela, né? Se você não conhecia Maurilândia, ficou conhecendo agora. Conhecendo não, sabendo um pouco da sua história, como ela começou, os seus primeiros habitantes, aqueles que começaram com a contribuição para que a cidade chegasse até o ponto em que está hoje, como uma cidade belíssima, desenvolvida, uma cidade de pessoas maravilhosas, né? Pessoas que recebem você com todo carinho, com todo afeto, tá bom? Um abraço para o Arthur Rocha e Dona Lourdes, no setor leste do Gama. Esse casal congrega, eles são membros da Igreja Batista Central, na cidade do Gama, Distrito Federal. Um abraço para o Arthur, para a Dona Lourdes, para seus filhos, seus netos. Continuem ligados no nosso programa, porque abaixo de Deus, vocês também fazem parte do nosso sucesso. Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, lá em Goiás. Um abraço para o meu amigo, nosso ouvinte, Geraldino, lá em Goiás. Meu amigo Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, na cidade de Patos, na Paraíba. Também será uma das cidades a ser homenageada aqui no nosso programa, tá bom? Meu amigo Pedro Oliveira, a Soliandra Alves, um casal que promove grandes eventos na cidade de Patos e em todo o estado da Paraíba. Os eventos promovidos por esse casal já ultrapassaram fronteiras, né? Eles já estão conhecidos nos Estados Unidos. Olha, que maravilha, né? É porque eles são pessoas competentes, com capacidade de sobra para realizar os eventos que eles realizam. E todos os eventos de Pedrinho e Soliandra são cobertos de sucesso, tá bom? Um abraço para esse casal maravilhoso aí na cidade de Patos, a Morada do Sol, o Patos do Major Miguel. Eita, Patos! A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás, outra cidade que será homenageada aqui no nosso programa, tá bom? E um abraço também para a Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. Nós vamos também fazer uma pesquisa sobre Goiânia e ela vai ser uma cidade de destaque no programa. Nós já temos em torno de 12 cidades aqui prontas para serem colocadas aqui como destaque no nosso programa, tá bom? Um abraço para vocês todos que estão sempre conosco, nos acompanhando no programa 100% Gospel. Mais uma vez, eu digo para vocês, este programa não tem fins lucrativos. Ele existe e subsiste graças a essa oportunidade que Deus nos deu, a mim e ao Newton, para levar até você um programa diferente, um programa exclusivamente para a família, tá bom? Continue conosco, nós agradecemos a sua preciosa audiência. Vocês estão vivendo momentos felizes no programa 100% Gospel, porque esse é o nosso objetivo. Foi para isso que Deus abriu esta porta, nos deu esse programa, para que você, querido ouvinte, se sinta bem acompanhando o nosso programa, o nosso trabalho, tá bom? Mais uma vez, nós fazemos um alerta importante. Nós, durante todos os nossos programas,
intercalando, é claro, não vamos deixar de fazer esta advertência para você. Jesus Cristo está voltando. Esta é uma certeza absoluta, incontestável, inquestionável, indiscutível. Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, ele te faz um convite especial. Esse convite é para você que está nos acompanhando no programa. Meu amigo, arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação que Deus, o Pai, pela graça te dá, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele continua esperando a tua decisão. Qual o caminho que queres seguir? O largo, que conduz à perdição? Ou o caminho estreito, que te conduz à salvação? Se você escolher o caminho estreito, terá um lugar garantido na morada celestial, com Deus e com os seus anjos. Se você escolher o caminho largo, infelizmente terá um lugar garantido no lago de fogo e enxofre, lugar separado para o diabo e seus seguidores. Isso não é brincadeira não, isso é uma verdade. E se você pensa que esse lago de fogo e enxofre é um lugar saudável, agradável, maravilhoso, engana-se totalmente. E se você pensa que é uma passagem efêmera, será algo passageiro, também está totalmente enganado. É uma eternidade. Porque assim como há uma eternidade com vida, com alegria, com prazer, para aqueles que escolherem o caminho estreito, assim também haverá uma eternidade de angústia, dor e sofrimento para aqueles que escolherem o caminho largo. O Deus da tua salvação é único, tem vida, é verdadeiro, ele é divino, santo, soberano e poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem sentimentos e se entristecem com a morte do ímpio. Ele não quer que você se perca. Ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Se você desagradar a ele, você será castigado, sim. Pode ser um castigo pequeno, um puxãozinho de orelha, mas pode ser um castigo grande. Como aquele castigo que ele lançou sobre Israel. Lembra da história de Acã? De Corá? Lembra? Vai para a Bíblia, para o Velho Testamento, e vê o que aconteceu com eles, por desobedecerem a Deus. Aí é o Deus da justiça em ação. Por enquanto, na sua vida, você está sendo beneficiado pelo Deus do amor, da bondade e da misericórdia. Mas cuidado, que o Deus da justiça pode aparecer na sua vida a qualquer momento, dependendo da sua situação diante dele, do seu comportamento, sendo obediente ou desobediente, sendo agradável ou desagradável aos seus olhos. Lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se enquanto é tempo. Esta é a nossa mensagem para você. Se você tem um trabalho para ser apresentado, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, o coral da sua igreja, se você toca qualquer instrumento, conhece alguém que o faça, faz uma gravação. Manda uma mensagem de texto para o Newton e nós estaremos sempre de braços abertos
para receber os seus trabalhos e divulgá-los. Mostre aqui o seu talento. Faça tudo para a honra e para a glória de Deus. E nossas portas estarão abertas para você. Tá bom? Faça como o Fabrício, lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2, que mandou um quarteto para a gente, um vídeo do quarteto, e nós passamos no programa passado. E convocamos o Fabrício, para mandar outros vídeos com o mesmo quarteto, outro quarteto aí da igreja. Até o coral. Ô, Fabrício, grava aí o coral da igreja, um coral muito bom, muito bonito, da Igreja Presbiteriana do Guará 2 aí, tá bom? Grava e manda pra gente. Nós temos o prazer de divulgar também o coral dessa igreja maravilhosa aí, tá bom? Vamos mandar aquele abraço cordial para os nossos ouvintes. A Maria do Rosário Silva, em Olímpia, Minas Gerais. A Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará. Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte. Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. A Lourdes Costa, lá em Cuiabá. Um abraço para o pessoal aí de Cuiabá. Maurílio Gonçalves, em Patrocínio. O Eliezer Holanda Filho, Zizo. A nossa irmãzinha Gláucia Maria, a Yaya, é a irmã do Zizo. Aí na capital pernambucana. Esses, Recife está na nossa lista também das cidades homenageadas aqui no nosso programa, tá bom? É só aguardar que um dia Recife vai estar em evidência aqui no nosso programa, tá bom? O Eliezer Holanda, o Zizo e a Yaya, sua irmã, são grandes divulgadores do nosso programa na capital pernambucana. Por isso nós agradecemos penhoradamente a esse trabalho que vocês realizam para o engrandecimento da obra do Senhor. Lá para Marcolândia, no Piauí, vamos mandando um abraço para o Oswaldo Costa, o Paulo César Rodrigues, o Oséias Rodrigues, o pastor Salvador, o pastor Galeno. O pastor Salvador é da Igreja Nova Vida e o Galeno da Igreja Verbo da Vida. Dona Valdeni, seu Isaquinha, todos na cidade de Marcolândia, no estado do Piauí. A Leandra Rocha, na cidade de São Sebastião, na Espanha. Um abraço para os meus amigos espanhóis aí de São Sebastião. Getúlio Moraes e toda a sua família, na Igreja Deus é Amor, na cidade de Juazeiro da Bahia. Juazeiro é uma cidade maravilhosa, vale a pena você dar uma chegadinha lá em Juazeiro, conhecer aquela maravilhosa cidade. É um povo hospitaleiro. Pense num povo bom, um povo que recebe você bem, povo lá de Juazeiro da Bahia, tá bom? Um abraço para nossos amigos aí de Juazeiro da Bahia. Opa, que bom, né? E João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no Ceará. A Maria das Dores, na Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Aquele abraço para a Maria das Dores. Também um abraço para a nossa ouvinte Luciana Feitosa, na Igreja Universal, em Manaus, a capital amazonense. A Silene Medeiros e a sua irmã Cildani Medeiros, em João Pessoa, capital paraibana. Também está no nosso roteiro de cidades homenageadas aqui no nosso programa. Visite João Pessoa, maravilhosa. As praias são lindas e lugares aconchegantes para você curtir com a sua família, tá bom? E um abraço especial para o nosso amigo querido pastor Valdemir Souza e sua esposa Luziete Rodrigues, na Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela preciosa audiência. Se você está com algum problema de relacionamento com a família,
com os vizinhos, com os amigos, relacionamento na igreja, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas sentimentais, seu namoro, seu noivado, seu casamento não estão indo bem, converse com Deus. Coloque tudo diante do Senhor. Procure um lugarzinho reservado. A Bíblia manda que quando você for orar, você entre no seu quarto, feche a sua porta e lá você vai conversar com Deus em segredo. Só você e Deus. Claro que o Espírito Santo, Jesus Cristo e os anjos estarão presentes também. Mas você precisa colocar tudo diante do Senhor, porque somente Ele tem a solução para os seus problemas. Não se desespere. Não atente contra a sua própria vida, porque a vida é um presente de Deus. E você não vai fazer nada contra um presente tão maravilhoso que Deus lhe deu. Não é isso? Então, tenha perseverança, tenha paciência, confie em Deus. Coloque tudo diante do seu altar e espere a resposta dele. Pode ser um sim. Ele pode responder a sua oração naquele mesmo momento. Ele pode dizer para você, espera, filho. O seu momento vai chegar. Ele quer testar a sua fé, a sua perseverança e a sua confiança nele. E se ele disser não, glorifique ao Senhor por isso, porque um não de Deus é para o nosso bem. Tá certo? Então, não se desespere. Confie no Senhor e coloque todos os seus problemas diante dele. Mas o que é bom dura pouco. O nosso programa chega ao seu final. Que Deus continue presente em sua vida, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você, o seu lar e toda a sua família. Receba da equipe do programa aquele abraço cordial, um abraço de agradecimento. Que Deus te abençoe e eu deixo para você um texto lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Abra sua Bíblia, leia e receba esta mensagem como encerramento do nosso programa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre de todos os males. E se Ele nos permitir, estaremos de volta no próximo programa para a honra, para a glória e para o engrandecimento do seu nome. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.